Olá, caros educandos, aqui é a professora Marcenice da disciplina de arte com a nossa aula de hoje, Estudo da Luz e o Impressionismo. Na aula passada, a nossa aula falou sobre a fotografia. Joseph Niepce, então consegue imprimir a primeira fotografia. E essa fotografia, ela vai desenvolver um medo no artista da época, porque esse medo de ele perder o espaço por ele conquistado, por ele pintar na época as batalhas, os retratos de família. E aí ele fala, e agora? Meu serviço vai ficar onde? Eu vou sobreviver como? Como que eu farei? Né? Então ele se pergunta como que ele vai fazer, se a fotografia então vai fazer isso por ele. Né? Mas tem um porém, essa fotografia ela é preto e branco, ela não é colorida até então. Né? Só no futuro vai se alcançar esse colorido, mas ela é uma arte muito linda, né? Que devemos muito admirá-la. Mas voltando aqui na nossa arte, falando sobre o artista da época com o medo de perder seu espaço, que ele vai ter que se reinventar, como nós hoje estamos nos reinventando para gravar nossas aulas, para chegar até vocês. Então, assim, o artista da época também foi assim. Ele teve que se reinventar para conquistar seu espaço, para poder se manter. Então, vamos lá. Quais serão esses artistas que tiveram que se reinventar, que saíram do seu ateliê, que foram pintar ao ar livre? Nós temos o quê? Monet, nós temos Renoir e Degas, entre outros. Eles vão fazer o quê? O estudo da luz, da cor, como que essa luz ela incide sobre o objeto. Como que ela incide sobre a cor, né, no nosso dia a dia. Então aqui nós vamos ter então a obra, aqui que eu vou apresentar essa obra para vocês, a obra de impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, que vocês vão observar nos slides. É a obra que vai dar nome a este movimento, o impressionismo. Mas esses impressionistas, eles já eram rejeitados no salão de artes, no salão de arte da época, porque eles não seguiam a escola, eles já pintavam por si. E tem um fotógrafo que tem o seu ateliê do lado do salão de artes. Ele convida então esses artistas impressionistas para expor ali. Eles fazem toda a exposição de suas obras. Quando o público chega para admirar aquelas obras, né, são rejeitados, completamente rejeitados, porque são pinceladas diferentes do que eles eram acostumados a ver na época. Os temas eram diferentes, a incidência da luz era diferente sobre o objeto. Então, e um crítico também da época chegou e falou: isso aqui é uma pintura? Isso aqui é um esboço? É algo mal acabado, inacabado. Que impressão, né? Que impressão que vocês querem causar? Então essa impressão, essa palavra, né, desse crítico, que ele jamais imaginava que essa impressão, essa palavra impressão, viesse então dar nome ao movimento artístico impressionismo, através da obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Em seguida, em nossos slides, nós podemos observar várias, vocês vão observar nos slides, então, essas obras aqui, a impressão do Sol, né, que eles pintavam o quê? Várias vezes por dia, a mesma obra. Por que eles faziam isso? Para mostrar para as pessoas a importância que o sol tem no nosso dia a dia. Que se você observar, se você fizer esse exemplo, fizer uma atividade em casa, pegar seu celular
e tirar foto às 7 horas, às 8 horas, depois às 10, ao meio-dia, depois às 16, às 18 horas, e observar, você vai ver a incidência da luz sobre o objeto. E quando você fotografar, você também pode observar, você tem que ter um cuidado, sempre ter o mesmo objeto, o mesmo ângulo, né? Então, assim, como eles faziam? Eles também sempre tinham o mesmo objeto, o mesmo ângulo, pintado em horários diferentes, para poder, assim, observar a incidência do sol. Então, é esse estudo que eles fazem da luz sobre o objeto e também sobre cores. Eles trabalham também as cores por contraste. Também, na época, outra coisa muito importante que foi desenvolvida no final do século XIX, o artista ele tinha uma dificuldade muito grande de levar para fora do seu ateliê as tintas. Não existia ainda, então, o tubo de tinta. Ele tinha que preparar numa sacolinha, num menor, então, para poder carregar, para levar lá para fora. E assim, então, e outra coisa também, vai facilitar muito também, então, no final do século XIX, a criação do tubo de tinta. E ele também, com a criação do tubo de tinta, ele teria mais nuance das cores. Tá? Outra característica dos impressionistas era trabalhar com a cor pura. Ele não mesclava, ele não misturava a cor na palheta, ele jogava direto na tela e ali ele então criava então os tons, né? Vamos seguir então para o nosso próximo slides, na qual vocês vão observar esses slides. Eu coloquei aqui uma obra de Degas, né? E outra obra de Renoir. E nós temos então aqui, eu coloquei os três principais expoentes, 3 principais artistas que eu falei logo no início, lá que nós temos o Claude Monet, Renoir e Degas. Então assim, Degas, ele era um gravador, ele era fotógrafo, pintor. Então assim, ele pintava as bailarinas, um tema preferido dele são as bailarinas. Vocês vão observar na pesquisa de vocês depois quantas versões diferentes que ele pinta das bailarinas. Agora eu quero que vocês observem essa obra de Renoir. O quanto que ele usa de seus tons, né, claros, escuros. E uma coisa que o artista impressionista ele trabalha, ele pinta o que ele vê, não o que ele sabe. Essa é o grande diferencial do impressionismo. Ele não vai pintar o que os estudantes aprendem nas escolas acadêmicas, mas o diferencial deles é pintar o que vê e não o que sabe. Isso é o impressionismo. Aqui, então, vocês vão observar essa obra nos slides, você vai observar esses jovens, né, aqui curtindo esse momento, que uma das características de Renoir é pintar, então, a sensualidade feminina. E observamos aqui esse povo que está aqui celebrando, comemorando, se divertindo, não são pessoas pobres na época, eram pessoas que tinham uma classe elevada, que você pode observar o cachorro nos braços da moça e ainda assim sobre a mesa, né? Então, na época, isso era uma característica de pessoas que tinham uma aquisição financeira melhor, né? Essa moça que está segurando o cachorro,
no colo, observe o rosto dela e observe o fundo. O que Renoir fez para sobressair a cor, né, da expressão do rosto dela? Fez o que? Um fundo branco, né? Então, o rapaz que está no fundo está vestindo uma camiseta branca. E outra coisa, ele não se prende às linhas, né? Nós sabemos que nós temos que fazer linhas para desenhar, mas aqui uma das características do impressionismo não é contornar a obra com linhas, ok? Então, o nosso próximo slide, nós vamos visualizar a obra de Monet, A Ponte. Ele pinta várias versões, mais de 30 vezes, a obra A Ponte. Como que ele vai fazer? Como assim? Ele pinta na primavera, no verão, estão representando assim as estações. Inclusive esqueci de falar, ele desvia um braço do rio Sena para criar esse jardim para sua esposa Camille, na qual então podemos observar que ele constrói essa ponte ela existiu mesmo, esse jardim existiu porque ele desviou o rio e criou toda essa paisagem que nós podemos admirar nas suas obras. Tá? Então aqui, enquanto que vocês admiram essa obra no slides, eu vou falar sobre as características do impressionismo. Então os artistas, eles aplicavam uma técnica revolucionária da pintura que consistia em pinceladas curtas e rápidas. Por que tinham que ser rápidas? Porque ele precisava captar a luz do sol. Ele precisava captar aquele brilho. Que vai que vinha uma nuvem escura, tampava aquele sol? Acabou aquele momento, né? Ele teria que parar e se ele fosse recomeçar, já não seria a mesma coisa. Figuras sem contornos bem nítidos, que nem nós acabamos de ver na obra de Goya, de Renoir. Uma ilusão perfeita da vibração da luz e da cor. Valorização da luz e da cor. Temas do cotidiano, a impressão do momento, né? Então ele registrava essa impressão do momento, que é tão bonito que nós podemos observar isso nas obras. Também aqui, nessa obra aqui, eles não pintam as sombras preto ou cinza. A sombra das obras em si, elas são coloridas. Eles fazem também um estudo das cores por contraste. Quando nós queremos chamar a atenção numa obra de arte, nós vamos usar o quê? No nosso desenho, na nossa pintura, realçar mais as cores por contraste. Como, por exemplo, o amarelo com o roxo, o vermelho com o verde, o azul com o laranja. Então, são exemplos de cores por contraste. Nós aqui, nessa obra, O Salgueiro Chorão, de 1891, de Claude Monet, nós podemos observar uma obra com mais incidência da luz, que ele também vai trabalhar a sombra com menos intensidade do roxo. Na outra obra a gente observa também menos incidência da luz, na qual a sombra ela trabalha mais o azul com o roxo ali, né? E a sombra em si, a sombra projetada embaixo da árvore, você pode observar que é colorida. Então essa aqui foi a nossa aula sobre o impressionismo, sobre os artistas que vieram para impressionar e fazer toda a diferença na arte. E como nosso slide final, não podemos deixar de dar uma sugestão de atividade, né? Para vocês continuar o seu estudo, a sua pesquisa. Leiam o que pede a pesquisa, desenvolvam com carinho, com atenção e sucesso nos seus estudos. Até a próxima aula. Um forte abraço!